Como fazer um pitch de vendas que realmente converte e não tem nada disso aí que você vê nas redes sociais, que você vê na internet, de que você precisa ter um minuto, você tem um minuto. Se você tiver um minuto, ótimo, eu vou te ensinar um passo a passo de um pitch de elevador. Mas aqui nós não vamos falar sobre esse pitch matador de um minuto que você tem para prender a atenção da pessoa que vai investir. Não, nós vamos falar do teu cliente que senta na tua frente. Aquele cliente que liga para você, que você liga para ele, para que ele possa te ouvir. Mas antes, eu preciso te trazer alguns erros comuns, mais comuns, de uma pessoa que vai fazer um pitch para um cliente. Antes de mais nada, Carol, o que é um pitch de vendas? Pitch é uma abreviação da palavra speech, do inglês, discurso. Então, nós estamos falando um discurso de vendas de um minuto. Não combina, né? Mas, enfim, a palavra caiu no uso e o pitch de vendas é a forma com que você melhor apresenta o teu produto ou serviço, aquilo que você vende, de uma maneira mais assertiva, para que quem está te ouvindo, para quem está te escutando, seja, cara, faz sentido esse produto ou serviço para mim, eu gostei dessa pessoa, eu gostei do que ela falou, eu gostei do que ela apresentou. Então, o pitch de vendas, ele está muito voltado para a apresentação, pessoa, apresentação e desejo. Mas quais são os erros mais comuns quando você faz um pitch de vendas, um discurso de vendas que não converte? Primeiro erro bastante comum, o vendedor fala demais, o empresário fala demais, ele vai no evento de networking, ele vai num espaço onde tem um público-alvo dele e ele acaba falando demais sobre ele. Ele fala demais sobre a empresa dele, ele fala demais sobre como ele salva a vida e transforma a vida do cliente. Fala muito. É importante você falar da sua empresa, eu entendo que você tem muito orgulho daquilo que você faz, mas você precisa entender que a pessoa mais importante numa relação entre duas pessoas é o outro e não você. Se você deseja vender, é o outro. Se você deseja ter um relacionamento incrível com a sua esposa, com o seu esposo, é o outro. Se você deseja ter um relacionamento maravilhoso com os seus filhos, é o outro. O teu foco precisa estar nos interesses deles. E é muito comum, e um erro bastante comum, é a pessoa falar somente sobre si e esquecer que o outro está ali. Quando se fala de um discurso de vendas, de um pitch de vendas. Segundo erro muito comum de um pitch de vendas, antes de eu te ensinar um passo a passo daquele que converte muito, é você falar sobre detalhes técnicos do que você faz. Recentemente, eu estava numa das aulas da minha mentoria Plenitude, a mentoria Plenitude Empresarial, para os meus empresários que estão mais avançados, e um dos meus plenos, um dos meus clientes se levantou, falou tecnicamente sobre o que ele faz, sobre os serviços dele, e a turma perguntou, mas como que a gente vende você? Porque eu não vou utilizar esses termos técnicos para explicar lá para o meu amigo sobre a tua empresa. Como que eu faço para vender você de maneira mais específica? Fuja de termos técnicos quando você está conversando com alguém que é potencial cliente ou potencial referenciador e indicador da tua empresa. É um erro bastante comum você, para colocar mais foco no seu produto, você utilizar detalhes técnicos, beleza? E o terceiro mais comum, o terceiro e talvez um dos principais erros mais comuns de quem não converte com o pitch de vendas é não atrelar uma história, um case, um depoimento, um caso real aquilo que vende. Então, ao invés de simplesmente dizer eu vendo uma garrafa, essa é a garrafa, é uma garrafa de aço inox, incrível a garrafa, conheça minha garrafa, ame minha garrafa, você precisa entender se a pessoa é uma pessoa que vai comprar garrafas. Segundo ponto, ao invés de falar que ela é de aço inox, você vai dizer o quanto que ela preserva a água fresquinha durante o dia todo ou durante o momento todo, ou que ela pode ter água quente e água fria, benefícios que vão fazer com que seu cliente compre a sua garrafa. E por último, você vai contar um case. Olha, eu tenho um cliente que por muito tempo ele entregava aquelas garrafas mais simples para o cliente dele e ele percebia que esse presente não estava fazendo a menor diferença. A partir do momento que ele trocou para a nossa garrafa, que tem esse benefício, fez toda a diferença. E não só os clientes dele gostam da garrafa, mas levam para todos os lugares e a marca dele está em todos os lugares. Você gostaria de ter a tua marca também em presentes que o seu cliente gosta em todos os lugares? Aí a gente já começa a trabalhar no pitch que converte. Você fala e prende a atenção do cliente, gera o desejo nele. Segundo, você fala dos benefícios daquilo que você está oferecendo. E terceiro, case emendado numa pergunta e eu vou te falar esse passo a passo, combinado? Antes de mais nada, deixa eu fazer um adendo aqui, abrir um parênteses. É importante para você, empresário que está assistindo meu vídeo, de que a grande maioria dos decisores das empresas hoje, se você vende B2B, por exemplo, a grande maioria dos decisores, eles são pessoas analógicas, quem tem mais de 40 anos, 45, 50, 55, que não nasceram na era digital, não nasceram com o celular na mão. Então, toda vez que você está vendendo para um B2B, vendendo para uma empresa, é importante que você tenha uma formalidade e comece a apresentar
4 pontos principais que eu quero trazer aqui para você, tá? Primeiro ponto que você precisa apresentar para o mercado tradicional. Eu vou te falar o do pitch que converte, mas você precisa entender, eu estou num B2B, eu estou vendendo para empresas, embora eu não acredito nem em B2B, nem em B2C, nós estamos num momento de humano para humano, e migrando até para algo mais profundo, mas eu quero falar sobre isso no vídeo completo mais para frente. Mas se você está vendendo de empresa para empresa, CNPJ para CNPJ, o decisor lá é analógico, a grande maioria das vezes, que precisou aprender o digital. Então, ao invés de simplesmente olhar para somente a linguagem digital, que coisas tradicionais que ele vai valorizar? E se você vende no B2C, eu já vou te apresentar um passo a passo de um pitch também. B2B, pitch matador, você precisa apresentar seus números. Nos últimos 7 anos, nós atendemos mais de 500 empresários de maneira direta em mentorias empresariais aqui no Potencial Pleno. Por quê? A empresa existe há 7 anos, é sólida no mercado. A empresa tem mais de 500 clientes que foram diretamente atendidos, fora online, presencial. Então, você dá os teus números. Recentemente, eu dei uma aula no nosso treinamento Paixão por Vencer, Paixão por Vender, que é um treinamento totalmente voltado para vendas. Nós temos presencial e online nesse treinamento. E uma cliente começou a fazer o cálculo. Caraca, quais são os meus números? Ela falou assim, eu já fiz mais de 10 mil atendimentos. É uma psicóloga. E aí eu falei, olha, imagina que você está no momento se apresentando. Você diz assim, como psicóloga, eu já atendi mais de 10 mil pessoas e eu ajudei essas pessoas a terem XYZ resultados. E é isso que eu faço. E se você conhece alguém que gostaria de ter resultados com um profissional que tem mais de 10 mil horas de voo, conte comigo. Entende? O nível desse pitch que converte mais do que, oi, sou psicóloga, conheça meu atendimento, meu escritório fica em tal lugar. Nós também vamos falar de resultados, além dos seus números, quanto tempo que a tua empresa está no mercado, quantos atendimentos você fez, quantas empresas você já atendeu, nós vamos falar de resultados gerados, cases, mas simplesmente não diga, demos tanto de resultado para a tua empresa. Não, conta uma história em volta desse resultado. Nós atendemos a empresa tal, que é um segmento tal, e o resultado que a gente deu foi um aumento de engajamento de X%. Traga detalhes em resultado. Números, detalhes. E nesses detalhes dos resultados, você vai fazer uma pergunta poderosa. Faz sentido para você ter esse tipo de resultado? Qual foi a última vez que você fez esse tipo de investimento? Tudo bem se eu encaminhar para você uma proposta personalizada, que eu já estudei a sua empresa. Você precisa, como empresário, como vendedor, fazer a tua tarefa de casa. Recentemente eu recebi um e-mail que eu respondi pro rapaz assim, ó, me pegou. Porque ele falou, Carol, eu entrei no seu funil de vendas e eu tive XYZ de desafio com o teu processo comercial. Eu posso te ajudar nessas 2 etapas. Topa uma reunião comigo? Falei, safado, topo. Porque ele fez o pitch de vendas olhando para quem? Para mim. B2B, olhando para mim. Ele não precisou falar dos resultados, ele falou do meu próprio processo. E quando a gente fala do próprio processo do cliente, a gente volta no anterior. Qual é o pitch de vendas matador? Primeiro, entenda com quem você está falando. Um pitch de vendas que converte, você precisa saber quem é o teu público-alvo e com quem você está conversando. Não adianta você querer vender alguma coisa para alguém que não precisa, não faz parte do público e não quer. Pessoa que não veio até você, não ergueu a mão, não faz sentido, não tem o perfil. Qual o perfil do seu cliente? Qual o perfil de quem você deseja atender? Esse é o primeiro passo. Um pitch que converte. Você sabe com quem você está falando. Segundo ponto, nós precisamos entender quais são os desejos dessa pessoa, o que ela está buscando. Desejos e dores. Essa empresa, por exemplo, está buscando brindes, presentes para os seus clientes. Qual é a dor dela? O que ela realmente precisa? Como é que eu faço isso com uma pesquisa? Com perguntas. Você vai elaborar o desejo dessa pessoa, você vai entender o problema dessa pessoa, entender o desejo dessa pessoa e dessa empresa e fazer com que a tua apresentação da solução do seu serviço seja melhor. Terceiro ponto, apresentação poderosa. Você precisa ser campeão mundial nos seus benefícios, nos benefícios que o seu produto ou serviço traz para os seus clientes. A sua apresentação impecável e poderosa. Pessoal, profissional, PDF, acadêmica, LinkedIn, Instagram, dependendo do teu público. Quarto ponto, quais são os cases para quem você já deu resultado? Cases reais, e se o seu cliente permitir, você pode inclusive divulgar o nome dele. Cases reais como, olha, esse cliente deixaram esse depoimento lá no nosso Google. O teu Google Meu Negócio, o teu Google 5 estrelas, ele é uma vitrine maravilhosa para o seu pitch. Nós temos X mil avaliações no Google com uma nota média de X de estrelas, 5 estrelas, 4.9, 4.7, dependendo do volume que você tenha de 5 estrelas no Google, de avaliações no Google. Faz sentido? E por último, e não menos importante, você vai fazer uma pergunta de chamada para ação. Então, quando a gente fala de pergunta de chamada para ação, é algo do, você quer aprender a fazer com isso? Isso aqui faz sentido para você? Eu volto no exemplo da garrafa.
os nossos clientes que utilizaram a nossa garrafa, que mantém quentinho, fresquinho, os benefícios que a garrafa traz, mas principalmente que são robustas para que a sua marca esteja em outros lugares. O teu cliente orgulhoso de um produto que de fato ele gosta e usa e leva para vários lugares, levando a sua marca para vários lugares também. Você gostaria de ter a sua marca em vários lugares e o seu cliente orgulhoso do presente que você entregou para ele? A pessoa é um pouco mais difícil da pessoa dizer não quero que a minha marca esteja em todos os lugares, não quero que o meu cliente se torne. Claro que não. Mas você não é pergunta buscando sim, não é isso. Você está fazendo a pergunta para que é uma pergunta de engajamento. Mesmo que a pessoa fale, cara, não faz sentido, eu estou buscando mesmo o mais barato. Você vai dizer, entendo, entendi o que você está buscando. Deixa eu ver o que eu tenho de opções aqui. Então, se eu encontrar para você algo que seja mais em conta, mais barato, mas que leve a sua marca, que tenha esse benefício, vai fazer sentido? Sim. E aí você começa a estruturar o seu pitch de elevador com mais poder. Carol, só tenho 1 minuto, é a pessoa que está comigo, eu preciso olhar para ela, eu tenho 1 minutinho para apresentar. Me ajuda, ajuda. Números, quanto tempo, quantas pessoas, que tipo, quantas empresas já atendidas, seus números. Segundo, seus resultados. Terceiro, seus cases. Quarto, uma pergunta. Vai ser mais ou menos assim, eu tenho meu pitch da Potencial Pleno. A Potencial Pleno, no último ano, das 210 empresas que estiveram com a gente, 60% delas dobraram o seu faturamento. Números. A Potencial Pleno no último ano. Dos 210 empresários, 60% deles dobraram o seu faturamento. É o caso do fulano, do Paulo, que faturava 1 milhão da empresa tal, que faturava 1 milhão de reais por mês e hoje fatura 2 milhões de reais por mês e mantém, ele dobrou o seu faturamento. Você que é empresário dessa área, faz sentido para você dobrar o seu faturamento em 1 ano de treinamento com a gente? Eu acho que se não, né? Se eu estou num grupo, quando eu estou num grupo de empresários e eu faço esse nível de pitch, quem está dizendo, caraca, 210 empresários, 60% dobraram o faturamento. Eu conheço o Paulo. Eu conheço a empresa do Paulo. Eu posso buscar o Paulo para perguntar para ele se é verdade. E aí, então, cara, faz muito sentido para mim. Tá aí. Espero que esse encontro de hoje, esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você. Escreve teu pitch aqui embaixo para mim. Eu vou avaliar cada um dos pitches que tiver aqui e te dar um feedback. Combinado? Até o próximo vídeo.